A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Renato Bromochenkel, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus de Eunápolis e quero estudar um pouquinho com você a nossa nova revista do terceiro trimestre 2023. Há alguns anos já eu vinha comentando e postando, comentários, materiais ali para a Revista Escola Dominical no meu site, renatobromochenkel.com.br. Depois de um tempo a gente deu uma parada e agora eu quero voltar trazendo esse subsídio, mas através de vídeo, através desse material para que você possa experimentar aí um pouquinho daquilo que Deus tem compartilhado com a gente através da sua palavra e você possa também ser edificado para a glória de Deus. A nossa intenção não é substituir a sua presença na escola bíblica dominical. Que você frequente a escola bíblica presencialmente, faça pergunta, tire suas dúvidas. Aqui é simplesmente para você acrescentar um pouco mais a sua vida espiritual, você possa compartilhar também com outros professores e ser edificado para a glória do nome do Senhor. Talvez você quer também aí pegar algumas explicações, ampliar um pouco a sua ideia sobre a revista que você vai ministrar no próximo domingo. Então, entra aqui no nosso canal, se inscreve e venha fazer parte dessa família aqui do nosso site, do nosso canal no YouTube, e eu tenho certeza que você será muito edificado para a glória de Deus. Mas vamos ao tema do nosso trimestre. Esse trimestre foi escrito pelo pastor Douglas Batista, um comentarista muito bom da nossa revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, e ele traz um tema muito bom, uma abordagem bem precisa, bem atual para o momento em que estamos vivendo. Ele fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse é o tema geral da revista, com uma divisão dizendo, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, na nossa atualidade, muitas ideologias, muitas bandeiras estão sendo levantadas, muitos debates, a liberdade de expressão, muitos temas polêmicos têm sido levantados, o que pode, o que não pode ser dito, verdades absolutas das escrituras estão sendo interpretadas até de forma como ofensa, como discurso de ódio. Então, a gente nunca viveu um tempo, talvez, como estamos vivendo nesses dias atuais, com relação ao que se fala, o que se pode falar no nosso país através da mensagem pregada do Evangelho. Então, eu te convido a mergulhar nesses temas, serão vários temas, são 13 temas em que essa revista traz, um a cada domingo, e eu quero convidar você a estar sempre por aqui, estudando a palavra de Deus. E a nossa aula de hoje traz por tema, a igreja diante do espírito da Babilônia. É preciso olhar também a nossa verdade prática, Já diz muita coisa só na verdade prática da lição, você já tem uma profundidade de expressão do que a revista quer alcançar. Quando diz que a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. E isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então é isso que nós vamos estudar, a palavra que vai nos dar base, nos dar fundamento para resistir esses dias maus. E a nossa revista também tem como objetivo apresentar os significados da Babilônia. E a gente deve ter o cuidado aqui para a gente não criar, assim, tentar se aprofundar tanto a cidade geograficamente, a Babilônia geograficamente falando. É preciso tomar esse cuidado porque às vezes na hora de se aprofundar em determinados temas das escrituras, a gente complica tanto a mente do ouvinte, a pessoa que está nos ouvindo, que a gente consegue colocar o alimento assim na cúpula das árvores, Só as girafas conseguem se alimentar e as ovelhas acabam não conseguindo se alimentar. Então é preciso a gente tratar do tema de numa linguagem onde todos os ouvintes, todos os membros da igreja, de diferentes camadas sociais, de qualquer grau de instrução, consiga compreender aonde a gente quer chegar com a nossa explicação, com a aplicação da palavra de Deus. Então a gente precisa ter cuidado aqui na hora de apresentar os significados da Babilônia, não tentar criar acabar virando uma cortina de fumaça e as pessoas não sendo edificadas como deve. Um segundo objetivo da nossa lição é alencar esses sistemas que formam esse espírito de Babilônia. Mostrar para o aluno quais são esses sistemas que está compondo junto com esse espírito de Babilônia. E também demarcar qual deve ser a posição que se espera da igreja diante da situação atual. A nossa revista está dividida em 3 pontos.
Babilônia e seus significados, o espírito da Babilônia e a posição da igreja diante desse espírito de Babilônia. E a nível de introdução, vale a pena lembrar que nós estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo. E essa oposição ela se desenvolve através de algumas áreas, como religiosa, política e cultural. Tanto na área religiosa, a gente percebe o enfrentamento que o verdadeiro cristianismo tem enfrentado. Quando as distorções, você pega o mesmo evangelho que está sendo pregado, a verdade central, e começa a tentar distorcer essas verdades, diminuir o efeito ou a importância, a relevância de determinadas doutrinas para o dia atual. Se não bastasse, também nós enfrentamos as questões da cultura, onde a cultura acaba trazendo dificuldade na pregação do evangelho. Tudo que você vai pregar, vai ministrar, está contra a cultura, está indo de encontro à cultura da nossa sociedade, da nossa comunidade, do nosso povo, e isso tenta entrar em conflito quando a cultura também tenta desconstruir o evangelho que está sendo pregado. E se não bastasse também, através do sistema político, onde medidas políticas, atitudes políticas, de comportamentos de políticos, através das ideologias, tem sido também uma barreira, uma oposição para que o evangelho não possa crescer. E eu te pergunto, diante desse quadro, diante do que está sendo apresentado, você está vendo na sociedade, cabe à igreja usar de quais armas, quais os meios que a igreja vai usar para continuar sua marcha aqui no mundo, até a volta de Jesus? Você, por exemplo, tem plena consciência de que nós estamos vivendo nesse contexto de opressão? Você acha que estamos vivendo um contexto assim? Ou talvez seja ideia da cabeça de algumas pessoas? Como você está vendo esse cenário atual? Nós podemos nos expressar, por exemplo, livremente sobre temas, sobre a interrupção da gravidez, sobre as opções sexuais. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a legalização das drogas, sobre a ideologia de gênero. Podemos tratar sobre esses assuntos livremente, temos a liberdade de pontuar esses assuntos. Por exemplo, corre o risco até de depender da forma que você falar de um assunto, até que não seja ofensivo, criticando, só em citar determinadas palavras, um vídeo como esse, ele pode ser derrubado da plataforma, só para você ter ideia. Então, muitos líderes evangélicos estão sendo encaminhados a prestar depoimentos por falar algo a respeito da fé que contraria essa agenda progressista da atualidade. Então, a gente está vendo muita coisa acontecendo e não sei se você tem percebido que a igreja tem enfrentado sérias dificuldades diante de tudo isso. Então, qual é o nosso objetivo nessa lição de hoje? É alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito de Babilônia, presente no cenário global em que estamos vivendo. Então, essa é a nossa missão através dessa revista e também da aula de hoje. O nosso primeiro ponto vai tratar sobre Babilônia e os seus significados. E já no primeiro subponto nós apresentamos aí a chamada Babilônia, que é conhecida como a grande prostituta. Faz necessário você lembrar que Babilônia se tratava também de uma cidade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ela é mencionada mais de 200 vezes. Começa lá desde o Gênesis, quando ali Nirode tentou construir a Torre de Babel, e mais tarde vem se tornar também um império, e esse império se torna um império muito conhecido, muito bem registrado também no livro do profeta Daniel. Esse império veio tomar conta do mundo a ponto de trazer também não só o seu poder militar, o seu domínio político, mas o seu também domínio cultural e também da sua idolatria para os povos da sua época. É preciso nós analisarmos um pouquinho e olharmos isso para que a gente compreenda qual é o seu significado, que espírito é esse de Babilônia que a revista propõe a nos mostrar que nós estamos enfrentando, que espírito é esse que a igreja está adiante e precisa vencer. Então, naquela época, na Torre de Babel, Nirode, ali juntamente com aqueles construtores, tentaram construir um caminho de chegar a Deus pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio meio. Construir uma torre onde eles teriam acesso aos céus, vamos chegar aos céus, vamos dominar os céus. Quando já havia uma profecia dita que não havia necessidade mais daquela torre porque Deus não iria destruir o mundo com as águas. Mas mesmo assim eles persistiram
e construíram aquela torre. Mais tarde, nós vamos ver a cultura de Babilônia, quando traz os hebreus, né, para dentro do seu terreno, da sua cidade, como o jovem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram trazidos. E uma das primeiras estratégias deles foi mudar a alimentação, mudar o nome daqueles jovens, né, trocar o nome deles, inserir uma nova cultura, uma nova roupagem para eles. Se não bastasse a devassidão, né, de idolatria, de promiscuidade, o número de pecados e coisas que para eles eram tudo normal, eram normalizado, era algo normatizado dentro da cultura. E aí a gente percebe que tudo isso é o que simboliza esse espírito de Babilônia. Então Babilônia representa devassidão, Babilônia representa o paganismo, o sincretismo religioso, os vários tipos de religião se misturando, a violência, a rebeldia aos mandamentos divinos. Então é isso que simboliza a figura da cidade, desse império babilônico. E vale lembrar que ela é apresentada como a grande prostituta, não? A grande meretriz com as quais os reis da terra se prostituíam. É o que é apresentado em Apocalipse capítulo 17. E aqui você percebe que quando se fala de cidade grande, não, a grande Babilônia, não está falando apenas da ideia do tamanho da cidade, mas está falando do tamanho, né, da sua devassidão, do seu pecado, da sua abrangência pecaminosa. E aí chama ela de grande prostituição, né, ou a grande prostituta. E por que chama de prostituta? Porque no Antigo Testamento, a palavra prostituição, ela apontava justamente para a idolatria. Isso é a prostituição espiritual. Quando uma pessoa deixava a pessoa de Deus, a pessoa de Jeová, para adorar a outro ídolo, a outro Deus, aos deuses pagãos, então isso era chamado de prostituição espiritual, de adultério espiritual. Por isso que Babilônia tem esse significado de a grande meretriz, a grande prostituta. A própria Roma, né, conhecida a grande Roma da época do apóstolo Pedro, também é conhecida por esse título, né, de a grande Babilônia, e ali estava se tratando de Roma. Então a palavra Babilônia tem um significado de devassidão, de pecado do mundo, né, da cultura mundana. Isso é o seu significado. Nós podemos olhar, por exemplo, que em Apocalipse 17, verso 15, diz que as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas que se aproximam. Então é um paganismo que traz ali várias pessoas ligadas em oposição à fé cristã. E nós podemos ver também que a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade, do falso sistema religioso e também representada pelo espírito de Babilônia. O nosso segundo subponto diz assim: a mulher e a besta escarlata. Veja que João vai dizer que ele viu uma mulher sentada, né? Essa mulher aqui comparada à grande prostituta, né? A grande Babilônia, que é um simbolismo essa linguagem. Então diz que ela está sentada sobre uma besta e usa também a cor vermelha, né? A cor de escarlate, para tentar simbolizar o que representa essa aqui, que é feito alguns desenhos colocados aí na internet. Você vai ver a mulher e o dragão, né? E também ali várias cabeças, né? São 7 cabeças, vários chifres. Então tudo aquilo ali tem um simbolismo. Não foi colocado ali por acaso. Foi colocado ali para trazer um simbolismo para que a mensagem de João fosse compreendida para o nosso tempo, que é chamado de revelação de nosso Senhor Jesus Cristo para os últimos dias. Então, quando nós olhamos, por exemplo, se ela está vestida de púrpura e de escarlata, isso tem uma representação, significa reinado e luxo. Quando você olha, por exemplo, ela se adorna com ouro, com pedras preciosas e pérolas. Isso está falando do materialismo e do poder econômico que ela tem em suas mãos, que ela detém isso. Então ela representa alguma coisa, tem um poder nas suas mãos. Ela tem um cálice, né, nas suas mãos. Isso fala da forma obscena e impura da sua contaminação moral e espiritual da sociedade. Veja que ela está montada sobre uma fera que tem várias cabeças, vários chifres, né? Então há uma representação sobre isso também. Essa fera que a mulher está montada, que é a besta que saiu do mar,
conforme Apocalipse capítulo 13, verso 1, trata-se do anticristo, o poder de Satanás que faz oposição a Cristo, que faz oposição à fé cristã. E não só isso, diz que profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio. Veja que no capítulo 13, verso de número 6, diz: e abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então veja que esse espírito de anticristo se opõe, né, a Cristo, se opõe à fé cristã, se opõe à palavra de Deus e diz blasfêmia, distorcendo verdade, distorcendo as escrituras, até pessoas que não entendem nada de Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, né? A Bíblia tem que ser, reescrever a Bíblia, reescrever o Antigo Testamento. Uma personalidade famosa aí, recentemente, disse que tem que escrever um Novo Testamento com amor agora. Só o amor é que pode ser colocado nesse Novo Testamento e não o ódio. Então você percebe que são pessoas que dizem blasfêmias. Esse é o espírito babilônico que domina os nossos dias atuais. E veja que vai descrevendo mais ainda. Tem 7 cabeças, 10 chifres, fala do poder do mundo, né, e das forças políticas que impéria por trás de tudo isso. Então, essa é o simbolismo desse espírito de Babilônia. Mas o nosso terceiro subponto fala sobre o mistério e a grande Babilônia. O nome da prostituta é desvendado, mistério, a grande Babilônia. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Esse mistério aqui indica o nome Babilônia. É simbólico. Não está tratando da cidade geograficamente falando. É algo simbólico. Descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Alcança o mundo, alcança as várias culturas, as várias religiões, alcança muito, né? Um alcance muito grande. E é a mentora de toda, né, rebelião contra Deus e a depravação da sociedade. Então, esse é o mistério desvendado, essa é a Babilônia, que é a mentora que está por trás de toda rebelião contra Deus e depravação de uma sociedade. E se não bastasse, é também responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 17, verso 6, onde diz que viu que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e no sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com a grande admiração. Conforme Deus estava dando aquela visão para João, João vai se maravilhando diante daquilo e vai percebendo o que estava diante dos seus olhos. Simboliza o espírito de perseguição e desconstrução à fé bíblica. Não apenas uma cultura sem Deus, mas é uma cultura contra Deus. Esse é o espírito da Babilônia, um sistema global deliberadamente anticristão. É essa cultura que a gente está enfrentando, né? Uma cultura que vem contra os princípios da fé, contra os alicerces. Hoje se fala muito na cultura de uma sociedade líquida, né? Isso quer dizer que é uma sociedade adaptável, uma sociedade que se adapta a qualquer ambiente. Então eles não querem uma fé com verdade absoluta, uma religião com verdade absoluta, eles não querem uma política com verdade absoluta, nada pode ser absoluto. Tudo tem que ser relativo, tem que ser baseado no ponto de vista de cada um. E essa é a cultura, é o estilo que nós estamos vivendo. Mas que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que você se aprofunde em cada ponto desse, para que você possa trazer para a igreja, né, a verdadeira explicação do Evangelho de Cristo, para que pessoas sejam edificadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso segundo ponto é o espírito da Babilônia. Como é que ele se manifesta no mundo? Através de quê? Como ele está se manifestando? E aí nós temos aqui o primeiro subponto. Ele se manifesta no sistema religioso. Isso mesmo, no sistema religioso. Veja que o espírito da Babilônia, ele faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. E isso tem acontecido em nossos dias, tem acontecido em nossos tempos. E ele acontece como? Através do culto ao ego, quando torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Veja que essa prostituição espiritual, né, esse ego aí, esse amor ao ego, essas mensagens
que é mais voltada ao ego, ao culto à personalidade, aonde os cultos são mais voltados a si. Veja que as pregações têm se mudado para palestras, né? Mais voltadas à motivação, à autoajuda. O indivíduo ele pode vencer sozinho, ele pode superar sozinho, ele é sozinho. Você tem que crer em você, você tem que crer em si mesmo, né? Você tem potencial, você é o cara, você pode. E assim está os hinos, está os cultos, está as pregações, voltada a essa ideia do dinheiro, né? Da ganância, da soberba, cada vez mais o homem amante de si mesmo. Mas não para por aí. O argumento de liberdade acaba estimulando a devassidão por meio do afrouxamento moral. Veja o que Pedro diz no capítulo 2 da sua carta, na segunda carta, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo ele mesmo servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também servo. Então, Pedro está dizendo, se alguém é vencido por algo, dominado, né, por um vício, por um pecado, ele se torna um escravo desse pecado. Então as pessoas dizem, não, eu sou livre, mas às vezes confunde ser livre com libertinagem. Confundem liberdade, né, com libertinagem e acham que são a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa. Então é isso que nós estamos percebendo. Então esse é o problema do sistema religioso envolvido pelo espírito de Babilônia. Se não bastasse o ecumenismo doutrinário, provocando a erosão da fé bíblica. Veja que hoje o que mais se fala nesse ecumenismo é quando se fala de fundir as religiões. Eu tenho que aceitar, né? Tenho que pregar a minha fé, mas eu tenho que aceitar a fé do outro, a religião do outro, aceitar os termos colocados e andar juntos, de braços dados. O importante é Deus, o importante é todo mundo ser feliz, o importante é a fé, todo mundo tem fé. Só que não é fé na fé que nós pregamos a fé em Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu respeito a sua liberdade de falar e se expressar o que você crê, mas eu não concordo com o que você crê. É diferente. Eu concordo se você crê nas Escrituras, na palavra de Deus. Uma coisa é respeitar a liberdade de expressão e respeitar a liberdade de culto do outro. Outra coisa é concordar com os termos que as pessoas colocam, com a forma que as pessoas colocam a sua fé. Eu creio que Cristo, que Jesus é o único caminho, Jesus é a única saída, Jesus é a única opção. Ah, mas ao dizer isso você se torna intolerante, você se torna alguém que não respeita. Respeitar é uma coisa, concordar é outra coisa. Então é esse ecumenismo religioso que está dominando e destruindo as religiões, né? Destruindo a fé cristã. E aí, se não bastasse, nós vemos o relativismo rejeitando a doutrina dos apóstolos, né? A autoridade bíblica. Isso também tem sido colocado de forma muito forte. A época dos apóstolos era uma época antiquada, eles não conheciam a cultura como conhecemos hoje, a sociedade mudou e com isso a autoridade das doutrinas bíblicas, a sã doutrina já não vai mais sendo sofrida pela sociedade. Eles não querem mais viver a sã doutrina. Veja que o próprio Paulo já previa isso. Ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão, né, nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então esse é o tipo de sociedade que nós estamos vivendo. O espírito de Babilônia no sistema religioso. E aí acaba vindo o humanismo, né, reinterpretando a ressignificância dos mandamentos divinos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Então eles acham que se mudar a versão do que está escrito, vai mudar a verdade divina. Eles acham que se tornar adaptável o evangelho à cultura atual vai eliminar a existência do pecado diante de Deus. Meu querido, a palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não há de passar.
A própria palavra diz que ai daquele que tirar e ai daquele que acrescentar. Então, não adianta querer reinterpretar, criar uma nova versão da Bíblia moderna, adaptável, para se adaptar ao gosto do indivíduo. Isso não vai mudar a verdade fundamental e absoluta da palavra de Deus. E aí nós temos nesse sincretismo a mistura do sagrado com o profano. E a igreja, ela acaba sendo, a verdadeira igreja, sendo perseguida. Então esse é o sistema religioso que nós estamos vivendo, envolvido no espírito de Babilônia. Mas vamos ao nosso segundo subponto. O espírito de Babilônia, ele também está inserido no sistema político e cultural dos nossos dias. Por exemplo, essas pautas progressistas de inversão de valores estão sendo impostas para que nós possamos aceitar de qualquer jeito. Existem até palavras que eu vou evitar falar aqui no vídeo, para que o vídeo não seja derrubado. Só para você ter ideia do quanto estamos com dificuldade de pregar o evangelho para você que está aí do outro lado ouvindo a gente. Nós temos, por exemplo, nessas pautas, apologia à interrupção da gravidez, né? Onde o indivíduo pode escolher a hora, o dia, se ele quer ou se ele não quer, como se aquilo que estivesse ali no seu ventre não tivesse vida, não tivesse nenhuma importância. Veja que a gente tem percebido isso sendo propagado de forma muito veemente, né? É o direito do meu corpo, minhas regras, eu aqui determino. E isso tem sido, essas pautas têm sido colocadas para que nós possamos aceitar isso de goela abaixo. Tem que aceitar, você é obrigado a aceitar. Aí vem a ideologia de gênero, determinando, né, você não nasce o que você nasce. São escolhas, são opções suas que você faz depois ao longo da sua vida. Nós temos também, por exemplo, a legalização das drogas e da prostituição, onde pessoas acham que se tornarmos legal o uso das drogas, então vai se acabar os problemas. Não sei se você que está aí do outro lado já viveu com alguém drogado, né? Já teve um parente, um familiar, um irmão, ou já lidou com pessoas viciadas nas drogas. Essas pessoas não sabem o que a droga causa na vida dessas pessoas, né? Acha que se trouxer isso, isso vai trazer paz. Legalizou, né, o álcool. E quantas vidas destruídas pelo alcoolismo? Eles não estão nem aí, né? Acabou o problema? Não acabou. Famílias são destruídas, violência familiar, violência à mulher, violência, né, nas ruas, no trânsito, pelo alcoolismo. Quantas mortes acontecem? O alcoolismo está aí. Então, se legalizar vai tornar mais fácil? Vai tornar mais fácil a vida das pessoas? Não vai. Então, veja que nesse sistema político e cultural a gente tem aí o patrulhamento ideológico, que estigmatiza como fundamentalista qualquer pessoa que discorda das suas pautas. Ao falar disso aqui, eles vão dizer, não, isso aí é um pastor fundamentalista, isso aí é um atrasado, né, um homofóbico, isso aí é uma pessoa que como é que diz, intolerante religioso. Então eles vão te rotular, colocar um rótulo em você, e aí você fica sendo neutralizado dentro do debate. Toda vez que você vai discursar, eles não têm argumento para convencer, então os rótulos serão ditos para que você não possa discutir. Isso é o que estamos vivendo no sistema político e religioso, esse espírito de Babilônia. Há uma censura contra os que defendem os valores bíblicos. Essa é a verdade. A mídia e a educação promovem um doutrinamento contrário à fé cristã. Os filmes, as novelas, né, as séries, cada vez mais tentando impor de alguma forma para que você aceite, né, aquela verdade, colocado sob uma ótica, sob uma perspectiva, uma dramaturgia. E assim também a educação vai trabalhando para que dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro dos campos acadêmicos, determinados assuntos não sejam discutidos. Agora um professor de uma grande faculdade nos Estados Unidos foi demitido porque ministrou uma aula e disse lá sobre as questões do cromossomo X e Y, né? Definição da sexualidade, já nasce já geneticamente falando. Ele foi mandado embora. 22 anos de profissão dentro da escola, 4 alunos o acusam e ele
formou 1.500 alunos, então, ao longo da sua vida, e 22 anos de profissão, e agora foi mandado embora dessa faculdade. Por quê? Porque apenas expressou uma forma da sua ideia, da sua opinião, né, cientificamente falando, e esse professor de ciências foi mandado embora. Então veja que essa é a situação que estamos vivendo. E aí, diante de fatos assim, a mídia não noticia, prefere não defender, não falar nada, fica em silêncio, e quando são as verdades que eles querem defender, eles se posicionam, e isso traz um grande conflito para a nossa sociedade. Mas aí vemos aí o coagido pelo politicamente correto. A sociedade defende o quê? Uma nova cultura. E aí você, determinadas expressões, determinadas linguagens, determinadas coisas você não pode falar, não pode tocar e nem pode discutir. Porque a depender da forma que você discutir determinados assuntos, você é cancelado, você é perseguido e a nova cultura tem que ser imposta. Mas a Bíblia já falava sobre isso quando a primeira carta de João, capítulo 4, versos 5 e 6 diz: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aqueles que conhecem a Deus, ouvem-nos, e aqueles que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então está muito bem claro. A Bíblia já previa tudo isso e a gente precisa explicar tudo isso para as pessoas que estão à nossa volta. Cristãos são perseguidos e julgados porque apenas discordam, né? Porque se expressam, porque falam. Há uma perseguição. E eu não sei se você está vendo tudo isso, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos sempre ter coragem de pregar o Evangelho em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você estiver, prega o Evangelho, creia na palavra e deixa Deus abençoar a sua vida sempre. Mas esse espírito de Babilônia, ele também está inserido no sistema econômico. Isso mesmo, ele está inserido no sistema econômico. O espírito registra, né? O Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade do espírito da Babilônia. Comércio, o governo suborna os cidadãos por avareza, por dinheiro, por poder. E é nisso que as pessoas acabam tendo aí cada vez mais o silêncio, porque querem dinheiro, porque querem poder, porque querem comprar, porque querem se enriquecer. Existem as vantagens. Olha o que Miqueias capítulo 2, verso 1 e 2 diz. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o pratica, porque está no poder de sua mão. A cobiça e cobiçam campos, e os arrebatam, né? As casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então veja que o comércio, o governo, pensam, maquinam mal, as estratégias financeiras são colocadas, a motivação, né? As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, às vezes de forma ilícita, imoral, em prejuízo ao próximo, e pouco importa. Eu estava conversando recentemente com alguém mostrando que as pessoas hoje quase não se fala mais em tentar combater de alguma forma a corrupção. As agendas de lacrações é o que toma conta do debate político, das questões políticas. E as questões financeiras são colocadas como se fosse segundo plano, porque todo mundo acaba querendo levar vantagem em alguma coisa. E aí nós vemos as pessoas cada vez mais gananciosas, querendo levar vantagem financeira, de alguma forma querendo ficar rico, de alguma forma querendo ficar milionário, querendo ganhar dinheiro, participando cada vez mais de eventos onde pessoas dizem, eu te garanto ganhar dinheiro em 30 dias, ficar rico. Eu ganhei, olha aqui na minha conta e mostra print daquilo. As pessoas são atraídas cada vez mais por essas pirâmides, por essas cortinas de fumaça, porque estão cada vez mais avarentas e gananciosas. A sociedade ela é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e o consumismo desenfreado. O cara comprou um celular, ele quer comprar um outro mais moderno. Comprou um carro, quer um outro, mas às vezes não tem nem necessidade. Mas a ostentação, o luxo, o empoderamento dentro da sociedade, a forma de exibir, dizer que tem, né, que possui, que
é igual, é equivalente, que tem o poder, faz as pessoas cada vez mais quererem mais e não pensar no próximo. Às vezes ele está ganhando algo ali ilícito que está prejudicando a vida de alguém, ferrando a vida de alguém lá na frente e ele tá pouco importa. Ele quer levar vantagem para ele e para a sua família. E os que controlam a economia impõem os embargos, os tributos, as multas em desfavor do cidadão impotente. Cada vez mais o discurso de que vai ajudar o pobre, vamos ajudar o pobre, vamos ajudar o mais fraco, mas aí se passa 20 anos, 30 anos, 40 anos de política e o debate e o discurso continua o mesmo. Vamos ajudar o pobre está aí o tempo todo e nenhuma medida são tomadas para resolver os problemas. São criadas cortinas de fumaça para se criar bandeiras políticas de discussão para não chegar a lugar nenhum. Às vezes discute o assunto, faz o empoderamento, o discurso, as cortinas, né, as lacrações nas redes sociais de ambos os lados e começam apenas a discutir os assuntos. E a solução do problema não chega nunca. Que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. Está aí, né, esse segundo ponto, mostrando como esse espírito de Babilônia está enraizado. E o nosso terceiro ponto fala sobre a posição da igreja diante desse espírito da Babilônia. Como é que a igreja se posiciona diante disso? Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. A igreja não pode negociar as verdades absolutas da palavra de Deus. A palavra ortodoxa ela traz a ideia de crença correta, né, de crer no que é correto, crer na palavra de forma correta, na verdade bíblica. A ortodoxa cristã, ela tem a Bíblia como a suprema e inegociável arbítria em matéria de fé e prática. É a palavra que nos rege. A palavra de Deus é verdade absoluta para a nossa vida. É a palavra que vai reger o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas ações na sociedade que estamos vivendo. E a igreja não pode negociar com essa palavra bíblica. Ainda que ela incomode a sociedade, ainda que ela vá contra, né, os interesses da sociedade. Mas a verdade bíblica é matéria inegociável e inquestionável. A igreja ela precisa reafirmar a verdade bíblica com valor universal e imutável. Veja o que diz Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Mateus capítulo 24, verso 35 diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então é por meio do estudo bíblico que torna-se possível capacitar o crente para enfrentar esse espírito de Babilônia e as suas ideologias. Então, eu espero que você que está nos ouvindo, não negocie a ortodoxa bíblica, não negocie os seus princípios, não negocie a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo inegociável. É a palavra que rege a nossa vida, a nossa conduta. E a igreja precisa, diante disso, pregar a verdade bíblica, a verdade central, a palavra de Deus, através de todos os seus meios de comunicação que a igreja puder usar para pregar a palavra, ela precisa pregar. Então não negocie, meu querido. Não negocie jamais os princípios da sua fé. Dá o que der, enfrente o que tiver que enfrentar. Sofra o que tiver que sofrer. Mas se mantenha fiel à palavra de Deus. Esta palavra não pode ser negociada em momento algum da sua vida. Como é que a igreja pode fazer oposição a tudo isso? Formando o caráter de Cristo. Né? Formar esse caráter de Cristo nos seus seguidores, nos seus ouvintes, nas pessoas que estão ali seguindo. O caráter cristão ele refere-se a uma nova vida, um modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Ele é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. É o melhor remédio contra esse veneno, o melhor antídoto, né, contra esse veneno e o jugo do pecado. É quando nós andamos no Espírito, quando nós vivemos em Espírito. Infelizmente, a igreja tem falhado muito nessa formação do caráter. Às vezes nós formamos muito na aparência, né? Às vezes nós achamos que aparência espiritual, aparência nas pregações, né? Às vezes no discurso, né? Nossa aparência já está o cristianismo ali. Não.
Nós precisamos ter o cristianismo fora também das quatro paredes. Não é só a ideia de o mover do culto, né? O cristão do culto que entra na igreja e ali nós somos cristãos. Ali nós ouvimos pregações bíblicas avivadas, o pastor fala palavras avivadas, a pregação é avivada. Mas a gente precisa também transportar, né, esta palavra que ouvimos, esse culto que prestamos a Deus para o nosso dia a dia. Ser cristão na fila do banco, ser cristão no banco, ser cristão no carro, no trânsito, ser cristão, né, no trabalho, no hospital, né, na fila, onde você estiver. A gente precisa ter esse caráter cristão, combatendo também através de ações, né, do comportamento da nossa vida diante de Deus. E nós precisamos olhar que há uma falha na formação moral, no caráter, produz pseudos cristãos escravizados da carne. Pessoas que aparentemente gostam do culto, gostam do ambiente, e aí começa a ter todos esses falsos cristãos, né, pseudos cristãos, pessoas que se denominam cristãos, mas não são de fato pessoas transformadas, pessoas que nasceram de novo e foram transformadas. Hoje, devido ao avanço, né, da internet, a liberdade que a gente ganhou de poder expressar, você está hoje recebendo um vídeo como esse, está podendo assistir, é uma liberdade maravilhosa, né? Eu defendo plenamente que você tenha liberdade de falar, mas ao mesmo tempo muita gente passou a ensinar também algumas coisas erradas e é preciso que você tenha filtro, você consiga saber que verdade é essa que está sendo ensinada, se está fundamentado nas Escrituras ou não, se tem base bíblica ou não, se está fundamentado na palavra de Deus, porque às vezes as pessoas criam argumentos. Antigamente o argumento errado, errôneo, ficava apenas no lugar onde a pessoa criava aquele argumento. Às vezes a pessoa pegava errado em cima de um púlpito, aquela mensagem não era transportada para ganhar grandes públicos através da internet. Às vezes alguém falava errado, né, em algum lugar, em algum discurso, mas aquilo não era transportado para toda a sociedade. Hoje, todo mundo tem acesso a tudo. E aí é onde começa muita gente a propagar muitas heresias, negando a existência da igreja, a eficácia da igreja, né, a fundamentação da igreja. Tem pessoas que se decepcionaram com alguma denominação e passaram agora a ser combatentes da igreja. Eles não estão só combatendo a denominação que decepcionou ele. Ele está agora combatendo a própria existência, negando a existência da igreja. Aí nós temos os movimentos dos desigrejados, né? Pessoas que já não concordam mais com a existência da igreja e querem de alguma forma negar a existência da igreja. Então a gente está vendo tudo isso. E a igreja que prima, né, pelo estudo e aplicação da palavra, ela produz o quê? Crentes maduros, capazes de resistir a esse espírito de Babilônia. A igreja precisa sempre continuar pregando a verdade, pregando a palavra de Deus. Quando a igreja ela prima por esse estudo da palavra, quando ela valoriza isso, né, nos seus cultos de ensino, na sua escola bíblica dominical, ensina as escrituras para as pessoas, ela vai produzir crentes maduros, capazes de resistir a esse espírito de Babilônia. Qual é, né, a terceira opção que a igreja tem aqui diante desse posicionamento? Como a igreja se posiciona diante de tudo isso? A igreja aguarda a volta de Cristo. A dispensação da graça ela termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Nós que somos assembleianos, né, a nossa igreja defende o princípio de que somos dispensacionalistas, acreditamos, né, no tempo da história da humanidade dividida em dispensação e estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, terminando com o pré-tribulacionismo, né, iniciando-se o momento, somos pré-tribulacionistas. A nossa igreja, né, ela defende as 7 dispensações. Nós somos uma igreja dispensacionalista, e como dispensacionalista nós acreditamos que o tempo da humanidade está dividido em 7 tempos, né? Então estamos vivendo o tempo da graça e também somos uma igreja pré-tribulacionista. Então a gente sabe que haverá, né, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Não vou entrar nos méritos aqui, né, da discussão teológica, de quantas linhas, de quantas formas de pensamento, quem está certo, quem está errado. A ideia da revista é apenas trazer para você que o arrebatamento está para acontecer e a igreja precisa aguardar a volta de Jesus. Você que é cristão, você que serve a Deus, você precisa aguardar essa volta para que Jesus venha nos tirar deste mundo
e nos levar para o seu seio, para que possamos estar sempre com ele, onde ali não haverá mais, né, nenhuma desses problemas, nenhum desses enfrentamentos. Estaremos livres para sempre, reinando com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, a igreja precisa fazer o quê? Aguardar. E já há alguns sinais que estão precedendo a vinda de Cristo. Esses sinais, a apostasia é um dos sinais, a inversão dos valores, a perseguição, guerras, fome, pestes, terremotos, tudo isso são anúncios, sinais, alertas que estão aí de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O cristão, ele é exortado a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Orando sempre, vigiando. Né? A Bíblia diz em Marcos capítulo 13, verso de número 33, olhai, vigiai e orai, porque vocês não sabem quando irão chegar o tempo do fim, mas para que vocês possam estar o quê? Preparados para este grande momento. E já chegamos à nossa conclusão. Eu quero concluir com você, agradecer você que nos acompanhou até aqui e dizer que a próxima aula está vindo aí, já vamos lançar já na semana que vem, e eu espero que você, né, compartilhe essa informação com outras pessoas, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas também sejam edificados. Mesmo pós-aula, você pode vir aqui assistir de novo, comentar, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal e ser abençoado para a glória de Deus. E sempre vamos aqui estar trabalhando, amadurecendo, melhorando a nossa forma de gravação. Hoje estamos aqui na nossa convenção, participando da convenção aqui da CEADEB, aqui em Salvador, e aproveitei um momento aqui no quarto para poder já compartilhar esse primeiro vídeo com você. Semana que vem tem mais e eu espero que você venha ser edificado para a glória de Deus. Na nossa conclusão, a gente entende que o espírito da Babilônia, ele exerce uma forte influência na sociedade atual. De forma universal, no mundo todo, esse espírito está sendo, né, disseminado, propagado e pregado pelas culturas, né, por todas as ideologias que estamos no tempo presente. E esse avanço dessas ideologias, ele aponta para uma iminente volta, é um sinal da volta de Jesus. Saiba disso. E a igreja deve, diante disso tudo, resistir ao mal, ensinar a doutrina bíblica, ensinar a palavra de Deus, formar cristãos com caráter, né, parecidos com o de Jesus e se santificar cada dia mais para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe com essa palavra e que ela venha produzir muitos frutos no seu coração para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.